Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Cauê Pimentel e nós vamos estar trabalhando hoje com o tema das anemias das doenças crônicas. Considerando a disciplina de fisiopatologia e farmacoterapia do sistema hematológico, essa aula ela corresponde à unidade 1 e seção 3 do livro didático. Importante nós desenvolvemos a leitura e as atividades de pré-aula e pós-aula referente aos capítulos em que nós estamos estudando. Então, com o objetivo de trabalhar a anemia das doenças crônicas, foi proporcionado e disponibilizado essa videoaula. Logicamente que se vocês precisarem de um contato, pode fazer o contato tanto pelo portal do aluno, quanto pode fazer o contato também pelo meu e-mail, que eu vou estar disponibilizando em anexo a esta aula. Então, para iniciarmos a nossa aula, é importante nós começarmos definindo. Então, classicamente, a anemia das doenças crônicas ela é definida como uma anemia de leve a moderada que acompanha doenças infecciosas, inflamatórias, traumáticas ou até mesmo neoplásicas. Importante que vão estar ausentes, então, sangramento, a hemólise ou infiltração medular por células tumorais. Ela não engloba anemias associadas às doenças renais, hepáticas e endócrinas, pois, embora essas apresentem características de anemia de doença crônica, elas apresentam diferentes mecanismos patogênicos e também vão estar presentes em casos diferentes. Então, apesar de ser amplamente utilizado o termo anemia de doença crônica, ela não define com precisão essa condição clínica. Então, ela também pode ser denominada como anemia da inflamação. Ela é o tipo de anemia mais comum entre pacientes hospitalizados, daí que nós temos então a relevância do nosso estudo. Porque pacientes hospitalizados apresentam em sua grande maioria esse tipo de anemia. E ela pode existir com outras anemias que são frequentes. Como fisiopatologia, ou seja, qual é o mecanismo dessa doença? Então acredita-se que a anemia por doença crônica ela seja uma doença imunoinduzida, ou seja, citocinas e células do sistema retículo endotelial seriam responsáveis pelas seguintes alterações. Então, inicialmente, o distúrbio do metabolismo do ferro, onde o mecanismo mais importante na patogenia da anemia de doença crônica se destaca. Então, ele vai ocorrer por conta do aumento na captura e retenção do ferro pelas células do sistema retículo endotelial. O resultado é dispersão de ferro circulante para o setor de estoque, com limitação de ferro disponível para as células eritropoéticas. Dessa forma, ocorre como consequente uma eritropoese restrita pela falta de ferro. Várias evidências sugerem a importância de citocinas pró-inflamatórias nesse processo, como a interleucina 1, o fator de necrose tumoral alfa, são os mais exemplificados. E eles têm sido associados à hipofermia e anemia em estudos desenvolvidos em ratos. Além disso, o interferon gama e lipopolissacarídeos, juntamente com o fator de necrose tumoral alfa, eles estimulam a retenção de ferro nos macrófagos pela retenção da ferroportina. Recentemente, a epsidina ela tem sido relacionada como responsável pelo bloqueio da liberação do ferro pelos macrófagos da anemia por doença crônica. Então, ela é imunoinduzível, distúrbio do ferro. Em seguida, nós temos então o bloqueio da proliferação dos precursores eritroides. Então, a proliferação e diferenciação dos precursores eritroides, ou seja, que são as unidades formadoras de colônias eritroides, elas são bloqueadas por ação inibitória de diversas citocinas, como interferon gama, fator de necrose tumoral alfa e interleucina 1, entre outras. E os mecanismos envolvidos eles são diversos e variáveis. No caso do fator de necrose tumoral alfa, por exemplo, ele tem ação bloqueadora, enquanto do interferon gama atua inibindo a proliferação. Outra propriedade do fator de necrose tumoral alfa e do interferon gama é a capacidade de aumentar a expressão da sintetease do óxido nítrico. Isso vai levar a uma formação de óxido nítrico e inibindo a formação de colônias e gerando então a apoptose. Como terceiro, nós temos então a resposta prejudicada da medula óssea. Então, a medula óssea ela é capaz de aumentar sua produção de hemácias em até 8 vezes, quando é exposta a uma necessidade, podendo facilmente compensar uma anemia. E essa resposta ocorre pela ação da eritropoetina, que é o hormônio que vai induzir essa produção.
Na anemia por doença crônica, tal capacidade parece ser prejudicada pela secreção inapropriadamente da eritropoetina. Em vários trabalhos, os níveis séricos e urinários da eritropoetina foram inferiores ao esperado para o grau de anemia. Por outro lado, existem estudos recentes que mostram então que a interleucina 1 e o fator de necrose tumoral alfa eles também são capazes de inibir a expressão da eritropoetina. Então, a eritropoetina vai diminuir a resposta da medula óssea à produção de novas hemácias em uma situação patológica. E por último, a sobrevida reduzida de hemácias. Então, presume-se que esse fenômeno ocorra por causa de mecanismos extracorpusculares, como o aumento da eritrofagocitose durante a inflamação. Essa hipótese é corroborada principalmente pela observação de que as hemácias de pacientes com artrite reumatoide transfundidas em indivíduos sem essa doença têm sobrevida normal e vice-versa. Qual é o quadro clínico, então? Então, o quadro clínico desse paciente ele pode ser variado e ele vai ser determinado principalmente pela sua doença de base, ou seja, qual é a doença que originou essa condição clínica desse paciente. Eu já em seguida nós vamos estar apresentando as doenças principalmente que estão associadas à anemia de doença crônica. Importante que a anemia se instala nos primeiros meses de doença. A anemia se instala, então, nos primeiros meses de doença e se mantém constante durante todo o curso da doença de base. Em geral, então, é uma anemia leve, com hematócrito variando de 30% a 40%. A grosso modo, o grau de anemia ele reflete a gravidade da doença. Então, comumente, o que o esfregaço sanguíneo vai revelar? Ele pode revelar hemácias normocíticas e normocrônicas, ou seja, hemácias de tamanho normal e com sua coloração normal. Porém, podem também apresentar-se hemácias microcíticas e hipocrômicas, como está representado aqui nessa lâmina que nós podemos ver. Então, nós temos uma hemácia microcítica e podemos ver que ela está hipocrômica. Essa hemácia também, ó. Ela está hipocrômica. Aqui nós temos o que? O halo dessas hemácias, o halo central dessas hemácias, ele está apresentado de forma mais exuberante. Aqui. Igual também nesse exemplo. Nessas duas células. Então, nós temos células microcíticas e hipocrômicas. Então, a microcitose ela pode apresentar, mas porém com volume corpuscular médio inferior a 72 flows. No caso da diminuição, da produção de hemácias com contagem de reticulócito diminuída, em decorrência de uma menor produção de hemácias, também eu vou ter uma menor concentração de reticulócitos, ou seja, diferentemente de outros processos anêmicos, onde eu posso ter uma representação de mais reticulócitos, em decorrência da baixa maturação dessas hemácias, ou do estímulo do organismo de necessitar de mais transporte ou aporte sanguíneo. Dessa forma, a normalidade na distribuição do ferro é a característica mais concreta e consistente da anemia de doença crônica. Tipicamente, então, observa-se a concentração de ferro sérico, a capacidade total de ligação do ferro e a saturação da capacidade de ligação diminuídas. A ferritina sérica pode estar normal ou aumentada, associado ao aumento do estoque de ferro na medula óssea. Essas alterações do metabolismo do ferro refletem a deficiência na sua mobilização no sistema retículo endotelial para a síntese de hemoglobina. O receptor sérico de transferrina é um exame relativamente recente na análise do metabolismo do ferro e sua importância do diagnóstico de anemia ferropriva e anemia por doença crônica tem sido até mesmo questionada. Então, eu vou apresentando para vocês, nesse primeiro momento, acerca das doenças mais frequentes e depois fazer um comentário acerca dos exames laboratoriais utilizados para diferenciação. Então, primeiramente, nós temos então aqui as doenças mais frequentes e associadas à anemia crônica. Então, nós temos como infecções crônicas as infecções pulmonares, como a pneumonia e tuberculose, pode estar associado também a abscessos pulmonares, a endocardite bacteriana, doença das válvulas cardíacas, principalmente, a doença inflamatória pélvica, a osteomielite, então vai afetar o tecido ósseo, com consequência também na medula,
Infecções crônicas do trato urinário, não confundam com infecções agudas, porque infecções crônicas são infecções de repetição, onde o indivíduo fica longos períodos com essa infecção do trato urinário. Infecções fúngicas crônicas e até mesmo uma meningite. Em relação a inflamações crônicas não infecciosas, nós temos a artrite reumatoide, com seu efeito devastador, a febre reumática, o lúpus eritematoso, ou seja, uma doença autoimune importante, com um grau de comprometimento individual diferenciado, traumas graves, ou seja, paciente que sofre um acidente automobilístico, um acidente motociclístico, uma queda, um ferimento por arma de fogo, ou seja, tudo isso pode causar uma repercussão envolvendo o sistema cardiovascular ou o sistema nervoso. Lesões térmicas, ou seja, exposições a altas temperaturas ou a substâncias, substâncias químicas. Então, a lesão térmica ela acontece, são as queimaduras, né? As queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau, e quanto maior o grau de comprometimento tecidual, principalmente de terceiro grau, maior sua repercussão em relação à anemia por doença crônica. E abscessos estéreis, ou seja, abscessos de tecidos que não foram infectados. Entre as doenças malignas, nós temos então os carcinomas, a doença de Hodgkin, os linfomas, a leucemia e o mieloma múltiplo. Nós vamos falar dessas características em um segundo momento, então não vou aprofundar um pouco agora. A hepatopatia no alcoolismo, hepatopatia e alcoolismo, então pode acontecer a síndrome consumptiva, onde ocorre aumento do metabolismo do indivíduo, ou até mesmo uma autoutilização do álcool como substância primária, substrato primário de energia. Pacientes com insuficiência cardíaca congestiva, pacientes com tromboflebite, ou seja, que tem desenvolvimento de lesões trombóticas, principalmente a trombose venosa profunda, e processo inflamatório infeccioso em sua rede veno-arterial. A doença cardíaca isquêmica, então, as síndromes coronarianas agudas, então nós temos como a angina instável, angina estável e o próprio infarto agudo do miocárdio, e causas idiopáticas que até agora ainda não tem uma causa totalmente definida. Em relação ao diagnóstico diferencial entre a anemia crônica e a anemia ferropriva, nós temos alguns exames importantes a serem destacados. Primeiro, o ferro sérico. Então, o ferro sérico, na avaliação da anemia por doença crônica, ele apresenta-se diminuído, na anemia ferropriva diminuído. Se eu comparar uma com a outra, ele vai manter diminuído. A questão da transferrina, eu deixei apontado aqui os valores de referência. Então, observe os valores de referência. Então, em relação à anemia de doença crônica, a transferrina vai estar normal ou diminuída. Já na anemia ferropriva, a transferrina vai estar aumentada. A saturação de transferrina vai estar diminuída nos dois, e consequentemente na soma das duas. A ferritina vai estar normal ou aumentada na anemia por doença crônica. Já na anemia ferropriva, ela vai estar diminuída. E o receptor solúvel de transferrina vai estar normal no paciente que tem anemia por doença crônica. E no caso da anemia ferropriva, ele vai estar o quê? Aumentado. E os níveis de citocina, que são os mediadores inflamatórios, consequentemente na anemia de doença crônica, que nós temos o exame do PCR, que ele é muito utilizado para avaliação de resposta inflamatória, nós temos então que na anemia de doença crônica ele vai estar o quê? Aumentado, enquanto na anemia ferropriva ele vai estar normal. A interpretação desses exames vai garantir o diagnóstico com maior acurácia. O diagnóstico, então, a anemia não é a única manifestação da doença, mesmo porque esse paciente está associado a uma manifestação crônica de uma doença crônica. É importante caracterizar que uma doença crônica ela tem uma viabilidade fisiopatológica superior a 3 meses. Né? Além disso, podem estar associados o quê? Febre, calafrios, dores articulares e até mesmo um emagrecimento associado a uma inapetência comum de processo infeccioso e processo inflamatório crônico, além do que? Das neoplasias. A análise, então, do metabolismo do ferro vai auxiliar, consequentemente, na diferenciação entre uma anemia por doença crônica e uma anemia ferropriva. Tratamento. Então, primeiro eu tenho que tratar a causa subjacente. Se é uma infecção, tratar com antibiótico. É uma infecção bacteriana ou fúngica.
o micro-organismo, ele é gram-positivo ou gram-negativo? Ele tem resistência microbiana? Certo. Se é uma doença autoimune, eu preciso tratar com corticosteroide. Quais são os corticosteroides apropriados? Metilprednisolona, hidrocortisona, betametasona? Se o meu paciente apresenta um carcinoma, uma neoplasia, esse carcinoma, ele precisa... Qual é a indicação de tratamento? É a quimioterapia? É a poliquimioterapia? É a excisão cirúrgica? Qual é o tipo de tratamento? Considera-se, então, a hemotransfusão somente em casos graves. Então, a hemotransfusão indicada somente para casos graves, com hemoglobina principalmente abaixo de 7 e podendo estar associada a sinais de choque. Caso contrário, reposição de ferro, no caso da avaliação de uma anemia ferropriva associada a essa doença, anemia por doença crônica. Essa reposição ela pode ser tanto pela via oral ou pela via endovenosa. Logicamente, se o paciente estiver em uma condição hospitalar e estiver fazendo uso, primeiramente, precisar fazer uma reposição de ferro, a opção endovenosa vai ser a primeira opção. Se o paciente, no segundo momento, ele recebe a alta hospitalar, vai continuar com o tratamento por pelo menos 3 meses, 3 a 6 meses, então ele segue para a terapêutica via oral. Isso nós discutimos na aula de anemia ferropriva. Importante também que no tratamento surge como opção terapêutica a eritropoetina recombinante humana. Então, ela é uma opção para pacientes com infecções crônicas, doença autoimune e o câncer. Então, a dose usual da utilização da eritropoetina é de 50 a 150 unidades por quilo, numa periodicidade de 3 vezes por semana. Importante depois vocês fazerem leituras e aprofundarem acerca dos mecanismos de atuação da eritropoetina recombinante humana e dos seus efeitos adversos. Essas foram as referências utilizadas, o Figueiredo, com guia de hematologia, Zaco, tratado de hematologia, e Grotto, com esse artigo falando do diagnóstico laboratorial, e eu espero ter contribuído de uma forma com o aprendizado de vocês. Coloco-me à disposição, o que puder trabalhar, fique à vontade em questionar e discutir, fazer pergunta, e nos vemos por aí nas nossas mídias e no nosso portal. Um abraço do professor Cauê e até a próxima.